Turma, eu tô de volta e esse é um Eu Assisti! Bem, turma, é Halloween, essa época festiva norte-americana, não sei se é só norte-americana, mas enfim, hollywoodianamente conhecida como norte-americana, sei lá. E aproveitando essa época do ano, eu vou trazer pra vocês hoje um filme que é ótimo na época de Halloween. É um filme de terror, que filme será? Falando ainda sobre Halloween, no último Eu Assisti, eu falei sobre Nightmare Before Christmas, o filme do Tim Burton, dando início aí à série sobre Tim Burton e falando sobre o maravilhoso Jack Esqueleto e sua saga no Halloween e no Natal. Bem, nesse programa eu vou continuar falando sobre Nightmare, porque eu vou falar sobre Nightmare on Elm Street, que no Brasil ficou conhecido como A Hora do Pesadelo. Normalmente eu falo muito mal dos nomes em português, as traduções dos nomes dos filmes em português, porém esse eu acho que ficou muito legal. Nightmare on Elm Street em português ficou como A Hora do Pesadelo, que eu acho que encaixa perfeitamente com o filme e ficou muito bom. Vamos ao filme então, turma. Nightmare on Elm Street. Muita gente conhece esse filme não só pelo nome português, mas sim pelo seu vilão Fred Krueger, que é um vilão sensacional. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o vilão do filme, mas vamos falar sobre o filme em si. Nightmare on Elm Street é um filme de 1984, já é um filme um pouco antigo e dos anos 80. Os anos 80. Eu não vivi os anos 80, mas aqui no Brasil era muito comum a gente receber toda a cultura estrangeira 10 anos depois. Eu, como vivi os anos 90, vivi os anos 80 dos Estados Unidos, cinematograficamente falando, nos anos 90. E eu acho que por isso que esse filme entrou no nosso pop por aí e tá tão fixado na nossa nostalgia. Os anos 80 podia tudo, cara. Esse é o mais impressionante. Então, tipo assim, quando você vê um filme dos anos 80, 90, você vê que as pessoas faziam de tudo no filme, tipo assim, não tinha pudor nenhum, não tinha problema nenhum. Hoje em dia as coisas são um pouco mais regradas, são um pouco mais, digamos, censuradas, mas censurado talvez seja uma palavra meio forte. Esse filme tem uma direção de Wes Craven. Wes Craven é o criador dessa série Nightmare on Elm Street e do personagem clássico Fred Krueger. Ele tem uma certa relevância no mundo do terror, porque ele fez uns outros filmes bastante bacanas. Dentre esses filmes nós temos O Monstro do Pântano e Scream. Pra você que não sabe do que eu tô falando, Scream é nada mais nada menos do que a série Pânico. Não Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico é uma paródia. Série Pânico. Pânico em si, do monstro lá, que parece o rosto daquela obra, O Grito. O querido diretor Wes Craven, ele dirigiu o primeiro filme da série, Nightmare on Elm Street. Ele foi produzido pela New Line Cinema, que fez uma alteração no final do filme, o que gerou um certo descontentamento pro nosso querido amigo Wes Craven, que fez com que ele não participasse dos outros filmes até 1994, onde ele voltou a dirigir um filme da série, sendo que era o filme número 7. Aqui no Brasil ficou conhecido como Hora do Pesadelo 7, mas em inglês o nome original é Wes Craven New Nightmare. O elenco desse filme traz algumas curiosidades muito bacanas pra gente. Dentre elas eu vou destacar aqui Liu Shaye, que ela me chamou a atenção porque no filme ela tem uma participação muito coadjuvante, digamos assim. Ela é apenas uma professora lá dos personagens principais, porém, ela é a nossa querida, pelo menos minha querida, Elise Renée, da série Insidious, do diretor James Wan, que não sendo só diretor de Insidious, também é diretor da série Saw, que aqui no Brasil é conhecido como Jogos Mortais. Outra coisa relevante falar sobre o elenco é que nesse filme a gente tem o debut do nosso querido, pelo menos meu querido, novamente falando Johnny Depp. Nightmare on Elm Street foi o primeiro filme que Johnny Depp participou. Ele tinha apenas 21 anos, era um garoto. Inclusive no filme você vê claramente que ele era um garoto, 21 aninhos, ele tinha cabeça grande. Ele era aquele cara bonitão que ele era só um cara bonito. E o mais engraçado é que ele só conseguiu o trabalho porque a filha do diretor Wes Craven achou ele bonito. Outro ponto que eu acho importantíssimo falar sobre o elenco é o ator Robert Englund. Em todos os filmes da série ele atuou como ninguém mais, ninguém menos do
do que Fred fucking Krueger. Ele só passou o manto de Fred Krueger em 2010 para o ator Jack Earl Haley, o Rorschach de Watchmen. Jack Earl Haley atuou em 2010 no remake da série, que não ficou muito bom, mas assim, me agradou. Uma hora ou outra eu acabo falando desse filme aqui, porém não é agora, né? Bem, turma, vamos ao filme! O filme conta a história de um grupo de jovens que é atormentado por pesadelos. Nesse pesadelo aparece sempre um senhor, um homem, de chapéu e blusa listrada, em verde e vermelho. Importante falar que é verde e vermelho porque não é preto e vermelho, é verde e vermelho. Ele tem a pele toda queimada, completamente queimada, isso tem uma devida importância no filme e na série. E ele usa uma luva na mão direita, na esquerda não, na direita. Uma luva com facas, assim, na mão, facas. Será que eu consigo levar a gravação até o final sem as facas caírem todas? Bem, voltando ao filme, o plot do filme acontece quando os pesadelos desse grupo de jovens começam a acontecer na vida real e eles começam a morrer. É aí que o bicho pega. Quando a gente tem a primeira morte ali, a gente já começa a ver que tem sangue pra caralho. Porque era nos anos 80, então você podia jogar sangue pra todo lado e ninguém ia se doer com isso. Nos anos 80 era muito bacana, porque tipo assim, os filmes de terror dos anos 80 e 90, as pessoas costumavam morrer. Isso foi parando com o tempo. Não sei se vocês notaram, os filmes de hoje em dia é meio Nutella. As pessoas não morrem tanto no filme. Tipo assim, acontece um monte de coisa, por um acaso alguém morre ali, mas morrer todo mundo não morre. Isso era muito normal nos filmes de antigamente, que as pessoas morriam e tinha sangue pra todo lado e foda-se, né? Tipo, não era só uma coisa da cabeça dos outros. Uma coisa que me atrai muito nos filmes do Fred Krueger, não só nos filmes do Fred Krueger, mas nos filmes de terror de antigamente, eles não tinham tanta, como eu posso dizer, tanta tecnologia pra trabalhar. Inclusive os filmes ficam meio gore por causa disso, não tão gore. Aí eu posso dizer que esses filmes de terror dos anos 80 e 90 mais populares, eles eram Nutella comparado aos gore que a gente tem hoje, porque os gore que a gente tem hoje é pesado. Eu nem gosto, pra te falar a verdade. Eu gosto muito de filmes de terror, mas gore não me desce. O que eu queria dizer é que eles trabalhavam medo pelo medo, sabe? Eles não precisavam ficar forçando o susto. Que hoje em dia nos filmes de terror tem bastante. Eu gosto pra caramba, porque eu adoro ter um susto, mas tipo assim, você tá lá acontecendo no filme, não sei o que, o fantasma, você se assusta. Já nesses não, eles colocavam elementos que iam te levando ao medo, mas não o medo que você teria ali na hora, mas que você ia levar a noite inteira. Por exemplo, o próprio Nightmare on Elm Street é sobre um cara que te ataca durante os sonhos e você morre. Imagina você dormir depois disso, você dormir, caralho, se eu dormir agora, o Fred Krueger vai aparecer no meu sonho e vai me matar. Tinha muito mais disso, muito mais de elementos que traziam o horror à tona. Tanto você vê pela quantidade de sangue, pelas mortes e tudo mais, porém eles não investiam tanto em susto. Eu acho isso muito bacana, mesmo eu adorando os sustos dos filmes de hoje em dia. O Fred Krueger, só ele em si já era o suficiente pra botar um cagaço na galera toda, sem precisar da história que tipo assim poderia acontecer com qualquer um. Porque o Fred Krueger, ele é um puta vilão. Isso me chama muita atenção nos filmes mais antigos, porque os vilões eram uns puta vilões. Tipo, é um vilão que você poderia fazer uma série inteira de 500 filmes, tipo o Fred Krueger, tipo o Jason, tipo o Alien. Dá pra ver aqui na minha camisa? O Alien. Tem um Alien aqui na minha camisa. Não, era tipo assim, eram uns vilões foda pra caralho. Pra mim, assim, o melhor vilão desses filmes de terror de antigamente é o Pinhead, que ele é um cenobita do Hellraiser, aquele com os pregos na cara, sabe? Eu me amarro naquele cara. Aquele cara tem uma presença que, nossa senhora. E presença é uma coisa que os vilões tinham. Tipo assim, ele colocava medo em você por causa da presença dele, porque o Fred Krueger, nesse filme ele é um pouco mais cômico, mas nos filmes que vieram a seguir, até, sei lá, até o 7, por exemplo, depois ele voltou a ser cômico, ele era muito mais sombrio, muito mais, eu vou te botar medo mesmo, saca? Me amarro nisso, me amarro nessa presença que os vilões antigamente costumavam ter. Eu acho que, tipo assim, pro Fred Krueger ficar melhor ainda, só lhe faltou uma capa, porque uma capa deixa qualquer pessoa mais foda. O vilão era tão importante que ele se faz muito mais importante nos filmes e muito mais memorável do que os próprios personagens principais, cara. Se você for ver assim, você tá pouco se fudendo ali pro Johnny Depp, enfim, pros outros atores aleatórios que estavam lá fazendo alguns personagens aleatórios que provavelmente vão morrer. Ele se fazia muito mais importante do que todos eles. Porque, tipo assim,
o vilão, ele tinha aquela presença, caralho, eu vou ver um filme do Fred, não pela história, mas porque o Fred tá lá com aquelas mãos de faca dele da rua. E porque ele vai botar o medo pro resto da vida. Uma coisa que eu acho muito interessante nos filmes do Fred é o fato dele te atacar nos sonhos. Porque assim, tem uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, que chama paralisia do sono. Paralisia do sono é uma coisa que pode acontecer com todo mundo, é uma coisa super normal, que se assemelha muito a um pesadelo, mas não é um pesadelo. Porque assim, é quando você acorda, mas você não consegue mexer seu corpo. E isso acaba em algumas pessoas gerando alucinação. E uma alucinação muito comum era um homem de chapéu, né? Eu já vi o Homem do Chapéu e foi medonho, foi medo do caralho. Eita. Me remete muito os filmes do Fred à paralisia do sono, que acontece normalmente quando você está em estado de REM. O estado de REM é um estado que acontece quando você tá quase para acordar, porque os seus olhos, eles estão em muito movimento. Eles estão fechados, né, mas seu corpo tá mexendo seus olhos e você fica mexendo seus olhos muito rápido. E isso eles chamam de estado de REM. Não tenho tanta certeza se isso é a verdade absoluta e correta, mas foi o que eu li sobre. E era normal as pessoas verem um homem de chapéu, não necessariamente o Fred, um homem de chapéu, whatever. Paralisia do sono é da hora, dá medo, mas é da hora. É, tipo assim, é muito mais medonho que um pesadelo. E cara, você para pra pensar que, caramba, o cara te ataca enquanto você tá dormindo e você tá tendo um pesadelo terrível e você não sabe que é pesadelo porque você morre. Olha que pesadelo, olha que foda. Mas olha só, se você parar pra pensar, ser morto pelo Fred não deve ser tão ruim, porque você simplesmente vai dormir. Aí você tem ali um momento de terror enquanto você tá dormindo, que você acha que é um pesadelo, de repente você morre. Que maravilha, você vai morrer dormindo. Acabou. Bem, gente, esse foi mais um Eu Assisti, dessa vez sobre esse filme sensacional que é Nightmare on Elm Street. Assistam porque é um filme muito bom, assistam a série inteira. Talvez eu faça mais vídeos sobre outros filmes da série, porque é realmente uma série muito boa. O Fred é muito bom, o Fred é sensacional. E vale a pena ver o filme. E as minhas facas não caíram ainda, acho que é porque eu tô passando a mão. Enfim, muito obrigado, gente, dá seu like aí, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo!